Bom, agora vamos para a parte que as questões adoram. MMC e MDC. Bom, mínimo múltiplo comum. Bom, aí você fala assim, Rodrigo, eu estou assistindo uma aula para saber calcular MMC? Não, espero que você lembre que você saiba como é que calcula MMC. O que eu quero é que você entenda o que é que você está calculando quando você calcula o MMC, para você, numa questão contextualizada, conseguir identificar que aquela questão está querendo que você calcule o MMC. Repare, dados os múltiplos naturais de 6 e 8, vejamos o que podemos concluir. Bom, aqui são os múltiplos naturais de 6 e aqui são os múltiplos naturais de 8. Quando você olhar conjunto por conjunto, nós podemos perceber que o menor múltiplo comum diferente de 0 é o 24. Bom, como o 0 é múltiplo de todo número, quando você fala de mínimo múltiplo comum, o 0 você exclui. Senão todas as situações teriam um mínimo múltiplo comum igual a 0. Beleza? Se você comparar todos os múltiplos naturais de 6 e todos os múltiplos naturais de 8, você percebe que a menor interseção é o 24. Ou seja, este número é o MMC entre 6 e 8. Em outras palavras, quando você faz aquela fatoração simultânea, quero fazer o MMC de 6 e 8, 6, 8 e tal, aquele número que você achou é a menor interseção não nula entre os conjuntos dos múltiplos naturais dos valores em questão. Agora se ligue, máximo divisor comum MDC. Vamos pegar os divisores naturais de 6 e 8 para determinar o MDC. Repare, aqui estão os divisores naturais de 6 e de 8. Bom, MDC é o máximo divisor comum. O que você pode perceber aqui? Que o máximo divisor comum, né, entre esses dois números, ou seja, podemos perceber que o maior divisor comum entre esses números é o 2. Isso é o máximo divisor comum, isso é o MDC entre 6 e 8. Vou sair da frente. Então repare, MMC é quando você pega o menor múltiplo comum diferente de 0. MDC é o maior divisor comum entre os conjuntos dos divisores naturais. Bom, isso é o conceito. Só que aí tem o seguinte, você tem como calcular isso por fatorações simultâneas. Você sabe fazer isso. Repare aqui, só para você ver se você lembra. Como é que você faz para calcular o MMC por fatoração simultânea? Passa a retinha, não é não? Por 2, 4 e 3. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Chegou em 1 e 1, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso é 24, que foi o valor que a gente tinha concluído no slide anterior. Eu sei que você sabe calcular o MMC. Eu só estou querendo que você entenda o que é esse número que você está calculando. O que significa dizer que o MMC entre 6 e 8 é 24, que na lista dos múltiplos naturais de 6 e de 8, a menor interseção não nula é o 24. A pergunta é, você lembra como é que você faz o MDC de forma fatorada? Quando você faz de fatoração simultânea? A maioria da galera não lembra e é super fácil. É bem parecido. Por 2, 4 e 3. Acabou. Só isso. Sabe por quê? Máximo divisor comum. Tem algum outro divisor comum aqui, exceto 1? Não. Acabou. MDC é 2, é só isso. Olha que lindo. Não é não? Massa, velho. Ou seja, para você determinar o MMC pela fatoração simultânea, você vai fazer todas as divisões possíveis até que você chegue no 1 e 1. Para fazer o MDC, você só vai dividir pelos divisores comuns. Agora repare, o importante não é você saber o que é MMC e MDC e como calcular. É você identificar numa situação contextualizada quando a questão é de MMC e quando a questão é de MDC. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma situação problema, pausa o vídeo e tenta resolver. Olha o que está sendo dito aqui. Diariamente, partem de Salvador aviões de 8 em 8 horas para Florianópolis e de 12 em 12 horas para Buenos Aires. Às 0 hora, partem simultaneamente aviões para essas duas cidades. Daqui a quantas horas ocorrerá a próxima partida simultânea de aviões para essas duas cidades? Bom, se você pega uma pessoa que não sabe de que assunto é esse, né, do que assunto que fala sobre essa questão, você consegue fazer meio que grosseiramente, na tora, digamos assim. Porque o que você faz?
Você pega Florianópolis e Buenos Aires, já que saíram a 0 hora, você coloca aqui, 0 hora. Como de Florianópolis partem aviões de 8 em 8 horas, você vai listando. Então vai ter daqui a 8 horas, daqui a 16 horas, daqui a 24 horas, daqui a 32 horas, daqui a 40 horas e assim por diante. Buenos Aires, de 12 em 12 horas. Então, daqui a 12 horas, daqui a 24 horas, daqui a 36 horas e assim por diante. Não é difícil perceber que a próxima partida simultânea ocorrerá daqui a 24 horas. Agora venha cá, pense comigo, o que é 0, 8, 16, 24, 32, etc? São os múltiplos naturais de 8. O que é 0, 12, 24, 36, etc? São os múltiplos naturais de 12. O que é então esse 24, velho? Esse 24 aqui, que vai ser a próxima partida simultânea, é o menor múltiplo comum entre 8 e 12. Como é que você vai fazer isso? Ó, se ligue. Múltiplos naturais de 8, múltiplos naturais de 12. Esse é o menor múltiplo comum. Você vai fazer listando? Não. Você vai calcular o MMC de forma direta. Fatoração simultânea, ó. Por 2, por 2, por 2... por 3, que vai dar os 24. Ou seja, daqui a 24 dias... 24 dias não, é 24 dias? 24 horas, tá? Aqui está 24 dias, não. 24 horas. Então, daqui a 24 horas, você vai ter partidas simultâneas. Galera, em outras palavras, como é que você percebe que uma questão contextualizada é de MMC quando você tiver eventos com simultaneidade de ocorrência? Beleza? Por exemplo, o cara fala assim, ó... João vai à praia X de 5 em 5 dias. Maria vai à mesma praia de 10 em 10 dias. Se eles se encontram hoje nessa praia, daqui a quantos dias tornarão a se encontrar? MMC. Um satélite entra em órbita ao redor da Terra de 20 em 20 anos. Um segundo satélite entra em órbita ao redor da Terra de 30 em 30 anos. Se ambos entraram simultaneamente em órbita ao redor da Terra no ano de 2000, qual o próximo ano no qual os dois entrarão simultaneamente em órbita ao redor da Terra? Sempre é questão com eventos com simultaneidade de ocorrência. Isso é questão de MMC. Beleza? Vamos agora, ó, pausa o vídeo e tenta resolver essa. Sueli, guia de turismo, organizou uma recepção a um grupo de estudantes que visitou o Pelourinho. Ela distribuiu a todos e em quantidades iguais 30 chaveiros e 20 camisetas, sem sobrar nenhum objeto. Qual o número máximo de pessoas que tinha esse grupo? Repara só, você não sabe quantas pessoas há no grupo. Você sabe que essa Sueli, essa guia de turismo, ela teve que distribuir 30 chaveiros e 20 camisetas, sem sobrar objetos. Ou seja, para que você consiga distribuir 30 chaveiros em quantidades iguais e sem sobrar objetos, vê se você concorda comigo, você tem que ter que o número de pessoas tem que ser qualquer um dos divisores naturais de 30. Ora, se eu quero distribuir 30 chaveiros em quantidades iguais e sem sobrar objetos, a quantidade de pessoas tem que ser um dos divisores naturais de 30. Porque, por exemplo, eu não posso ter um grupo com 7 pessoas, porque eu não tenho como dividir 30 chaveiros para 7 pessoas sem que você consiga dividir em partes iguais sem sobrar, uma vez que 7 não é divisor de 30. Só que eu não quero apenas distribuir 30 chaveiros, eu também quero distribuir 20 camisetas. Em outras palavras, ó, por outro lado, para repartir a todos 20 camisetas em quantidades iguais, o número de participantes poderia ser qualquer um dos divisores naturais de 20. Só que a minha pergunta é, eu quero apenas distribuir os 30 chaveiros, apenas distribuir as 20 camisetas, ou eu quero ambas as coisas? Eu quero ambas. Então tem que ser um divisor comum entre esses dois. Só que não é qualquer divisor comum. Ó, ele quer saber o máximo de pessoas. Em outras palavras, tem que ser um divisor comum de 30 e 20 e tem que ser o máximo. Ou seja, é uma questão de máximo divisor comum. E se você analisar aqui, ó, o maior número de pessoas que esse grupo pode ter é o maior divisor comum entre 30 e 20. Que se você olhar aqui, velho, vai dar 10. Agora, você vai fazer assim uma questão dessa? Não, você vai fazer a fatoração simultânea entre 30 e 20. Percebeu que é uma questão de MDC? Fatoração simultânea. Por 2 vai dar 15 e 10. Não dá mais para dividir por 2. Não esqueça que tem que fazer por divisores comuns. Por 5 vai dar 3 e 2.
São 10 pessoas. Acabou a questão. Como é que você vai perceber que uma questão contextualizada é de MEDC? Divisões em partes iguais, sem sobra, com máximo ou mínimo no comando. É aí que vem um grande lance. E eu vou colocar, para você ver essa questão do mínimo, eu vou colocar uma questão do Enem para a gente fazer. Mas se liga. MEMC, eventos com simultaneidade de ocorrência. MEDC, quando falar em divisões em partes iguais, sem sobra, com no comando as palavras máximo ou mínimo. Tem a galera que fala assim, eu achava que quando tinha máximo era MEDC, porque MEDC é máximo divisor comum. E quando no comando tinha mínimo era MEMC, que é mínimo múltiplo comum. Não. MEMC é questão com simultaneidade, eventos com simultaneidade de ocorrência. MEDC é que envolve isso. Você quer ver? Vou colocar aqui. Pausa o vídeo e tenta resolver. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingresso segundo os critérios estabelecidos é... Repare, quando ele fala que cada escola recebe ingressos para uma única sessão, significa que esses 320 e esses 400 não se misturam. Beleza? Ele fala que as escolas deverão receber o mesmo número de ingressos, ou seja, divisão em partes iguais, sem sobra. O que eu falei para você? Questão com divisão em partes iguais, sem sobra. Para ser de MEDC, basta ter o máximo ou mínimo no comando. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas, blá, blá, blá. Rodrigo, por que aqui tem mínimo e a questão é de máximo divisor comum? Porque perceba, o que está aqui é o número de ingressos. Número de ingressos. O número de escolas será o mínimo quando o número de ingressos que cada uma recebe é o máximo. Vou repetir. O número de escolas é mínimo quando o número de ingressos que cada uma receberá for o máximo. É por isso que questões de MEDC, divisões em partes iguais sem sobra, com as palavras máximo ou mínimo no comando. Agora, gente, essa parte de teoria dos números ela é muito técnica. Você tem que assistir algumas vezes para você conseguir consolidar de fato aí e construir conhecimento. Valeu? Mas vamos lá, vamos fazer o MEDC então. Eu não vou fazer o MEDC como eu fiz na questão dos chaveiros, eu vou fazer logo a fatoração simultânea. Por 2 vai dar 200 e 160. Por 2 vai dar 180. Por 2 vai dar 50 e 40. Por 2 vai dar 25 e 20. Agora já não dá mais por 2, mas dá por 5, que vai dar 5 e 4. Não tem mais divisor comum. Beleza? Exceto 1, mas o 1 não vai fazer diferença. Bom, se você fizer isso aqui é 80. Aí aquela coisa, marca 80 e erra. Terminou o cálculo, volta para o comando. Ele quer saber o número mínimo de escolas. Isso que você fez não são as escolas, são os ingressos, velho. Ou seja, são 80 ingressos por escola. Ele não quer saber quantos ingressos cada escola recebe. Ele quer saber o número de escolas contempladas. Aí você fala, é só dividir então 400 por 80 e 320 por 80. Ou seja, é só você fazer isso aqui, 5 mais 4, velho. 9 escolas, letra C. Porque não conte pra ninguém não, 400 dividido por 80 dá 5. 320 dividido por 80 dá 4. A resposta é só somar isso aqui. Rapaz, se liga. Qualquer coisa você volta e analisa. Essa parte é chata, é técnica, tem que estar ligado e ligada. Beleza? Vamos lá. Observações. Primeiro, se você tiver 2 ou mais números na forma fatorada, MEMC e MEDC você pode fazer de outra forma. Vai parecer meio louco isso aqui, eu não vou nem ler agora. Bora fazer logo o exemplo. Aí você lê junto comigo. Imagine que você tem aqui, A e B como números na forma fatorada. Para você determinar o MEMC, você vai pegar o produto entre os fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. Ou seja, 2 é um fator comum. Ele está na forma fatorada tanto do A quanto do B. Você vai pegar 2 ao quadrado, porque você vai pegar o fator comum elevado ao maior expoente.
3 também é um fator comum. Você vai pegar 3 ao cubo, porque ele é o maior expoente. 5 é não comum, 7 é não comum. Eles já entram automaticamente no MMC. Ou seja, dados 2 ou mais números na forma fatorada, o MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. E o MDC é o produto dos fatores comuns elevados aos menores expoentes. Só vai ser então 2 vezes 3 ao quadrado. Analisa aí, pausa, leia o que é MMC e MDC na forma fatorada. Beleza? É algo bem específico, como eu te falei. Agora, segunda observation. Se A e B são números naturais, o produto do MMC pelo MDC tem que ser o produto entre A e B. Se você tem 2 números naturais, se você multiplicar o MMC com o MDC, tem que dar exatamente o produto dos números em questão. Nessa aula a gente viu que o MMC de 6 e 8 era 24 e o MDC era 2. Ou seja, o que essa propriedade está dizendo é que se você multiplicar o MMC entre 6 e 8 pelo MDC entre 6 e 8, isso vai ter que dar o produto de 6 por 8. Isso deu 24, isso deu 2. 24 vezes 2 tem que ser igual a 6 vezes 8, que obviamente é verdadeiro. 48 é igual a 48. Se você quiser depois, um exercício, pegue esse número e multiplique por esse. Depois pegue esse MMC e multiplique por esse MDC. Você vai concluir que o MMC vezes o MDC é igual ao produto dos números em questão. Como eu te disse, é muito técnico, mas eu não tenho como ocultar isso. Isso existe, eu tenho que mostrar para vocês, tá? Bom, a terceira observação. Um número é primo quando possui exatamente 2 divisores naturais. Ou seja, aqui eu tenho alguns exemplos de números primos, quando tem exatamente 2 divisores naturais. Contra-exemplos, ou seja, não são números primos. Rodrigo, quando é que um número não é primo? Quando ele não tem exatamente 2 divisores naturais. O 1 não é primo, porque ele só tem um divisor natural. Os outros não são primos porque tem mais do que 2 divisores naturais. Gente, eu peço para você tomar cuidado pelo seguinte. Tem muita gente que bota na cabeça que primo é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo. Se você colocar isso na sua cabeça, ao ser perguntado ou perguntada se 1 é o primo, você dá uma bugada. Porque o 1 só divide por 1, que é ele mesmo. Então dá uma confusão. Então bote na cabeça que primos são números que têm exatamente 2 divisores naturais. E a última coisa que eu queria falar dessa parte de teoria dos números é que 2 ou mais números são chamados de primos entre si quando o MDC entre eles é igual a 1. Ou seja, quando o máximo divisor comum vai dar 1. Então repare aqui, exemplos. 2 e 3, o MDC, o máximo divisor comum entre 2 e 3 é 1. Eles são números primos entre si. Ah, então eles têm que ser números primos, não é para serem primos entre si. Não, velho, ó, 4 e 9. O máximo divisor comum, MDC entre 4 e 9 é 1 também. Eles são primos entre si. Caso você tenha um exemplo com 3 números, perceba que o máximo divisor comum entre eles também é 1. São primos entre si. E essa parte aqui de teoria dos números, ela finaliza aqui. Técnica e chata, mas não tem jeito, eu tenho que te mostrar. Valeu? Tamo junto.